Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais um programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. E hoje estamos aqui com Diógenes Chaves, a Carmen Colomé, né, o Joel Dutra. E estamos iniciando esse programa para falar de um assunto muito especial. Como diz o nosso amigo Vicente, qual não é especial? Todos, né? Todos são, mas esse realmente interfere no nosso dia a dia, interfere no nosso comportamento e até, inclusive, na nossa saúde, né? Na nossa saúde física, mental e espiritual. Nós vamos falar sobre a paciência, a ciência da paz. Então, é um tema que ainda nós não tínhamos tocado nos nossos programas, e hoje nós vamos nos debruçar sobre ele. Trazemos algumas referências, né? Carmen trouxe algumas referências bibliográficas, nós também trouxemos. Então, é importante, né? Eu começo falando sobre um fato, uma história que Jesus tem sobre Jesus no livro Jesus no Lar, onde os discípulos pediram ao mestre: mestre, eu vejo que tu tem tanta calma, né? tanta paz, tanta paciência. Tu tem algum talismã para nos indicar para que a gente consiga essa paz, essa paciência? E aí o mestre Jesus disse: eu tenho. Eu tenho um talismã, até o título do artigo é talismã. É usar bem o tempo. Né? Dar tempo ao tempo, porque para nós conseguirmos isso, nós precisamos trabalhar interiormente, nós precisamos trabalhar o autoconhecimento, nós precisamos ter essa calma para que a gente adquira, porque nós não temos nada do que nós não construímos dentro de nós. Muitas vezes eu já disse isso, eu acredito que todos nós tenhamos dito, e vocês que estão conosco também, isso me tira a paciência. Aquela pessoa me tirou a paciência. Na verdade, a gente não perde o que a gente não tem. Né? Se nós temos ela bem construída, bem edificada dentro de nós, nós não vamos perder. Nada vai nos tirar a paciência porque ela está dentro de nós. Agora, quando nós não nos conhecemos, né, e nós não temos realmente controle das nossas emoções, nós estamos sujeitos, sim, a perder, vamos dizer, usar esse termo, a paciência, mas é algo que nós ainda não temos. Né? Por isso a importância dessa construção no dia a dia, passo a passo, para que a gente possa conquistar, né, essa virtude tão preciosa e tão importante que pode nos levar à paz interior. Diógenes. A paciência, ela é uma virtude que a gente vai desenvolvendo pela própria inteligência. Né? A paciência, ela é um comprometimento racional e consciente que a pessoa vai tendo, né, dela diante das situações que ela não controla. Então, isso é muito comum. A gente sempre vai se deparar com situações que a gente não concorda, que a gente não se preparou e que nos desafia, que nos contraria. E é neste momento que a gente precisa de uma habilidade para a gente aprender a lidar com essas situações. Né? Então, quando a gente fala de paciência, a gente está falando desse processo inteligente e racional de saber interpretar uma situação e saber como lidar com essa situação para gerar o menor prejuízo possível, seja para a gente mesmo ou seja para outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo muito simples que é a raiva. A raiva, ela é uma emoção e que a gente não escolhe sentir. Né? A raiva vem e aí a questão é, o que eu faço com essa raiva? Mas é porque eu empurrei o Jorge porque ele me deu muita raiva, ele me produziu muita raiva. Tá, então eu estou delegando para o Jorge, então, a minha atitude? Não, faltou autoequilíbrio, faltou uma gestão da minha emoção raiva. E aí que vem esse detalhe. Quando eu consigo gerenciar os meus impulsos, quando eu consigo ter um maior nível de tolerância à frustração, por exemplo, eu estou tendo uma postura de paciência. Né? Por isso, ciência da paz. Então, é uma forma que eu encontro, né, de manter aquele ambiente mais harmonioso.
mas não é, como que eu vou dizer assim, não é algo necessariamente do coração, mas é mais da razão, né? Da gente construir a paz pela razão e pela necessidade que a gente compreende dela ter que existir, né? E tem uma questão muito interessante que a gente tem se debruçado um pouco atualmente, que é a impaciência, a intolerância, a frustração da juventude, dos jovens. Mas, infelizmente, não é só dos jovens, é dos adultos também, é dos idosos, né? Mas a gente observa muito isso na juventude, quer dizer, eles têm uma dificuldade de serem contrariados, bem como tu falaste, de não ser ofertado o que eles necessitam naquela hora, naquele minuto, e se não for naquele minuto, eu não quero mais, não me interessa mais, né? Uhum. Então, a gente observa uma fluidez muito grande, né, nos comportamentos nesse sentido. Então, é muito interessante o que tu diz, quer dizer, cultivar todos os dias, e nós somos desafiados todos os dias a sermos pacientes, né? Às vezes a gente está com pressa no trânsito, por exemplo, né? Mas o carro da frente está no horário dele, quem está atrasada sou eu. Então, isso é um problema meu, não é um problema do carro da frente, né? Exatamente. Está com pressa, levanta mais cedo, né? Então, essas questões, e essa que acho que tu traz com muita propriedade, a delegação para os outros de alguma coisa que é nossa responsabilidade. Tu me tiraste a paciência, né? Eu perdi a paciência porque tu me provocou. Quer dizer, por que nós delegamos aos outros coisas que são da nossa responsabilidade? Isso é da natureza humana, né? Terceirizar a culpa, né? Verdade. Então, essas questões são muito interessantes da gente meditar. Joel. Eu estava pensando aqui, né? O trânsito é algo desafiador, né? Eu, às vezes... vejo algumas pessoas na minha frente no carro e tenho que me treinar muito ainda com relação a esta paciência, né? Mas para mim, e eu falo isso quando converso, né? O ponto central do Livro dos Espíritos, né? Para que a gente possa compreender toda a doutrina espírita, não foge da questão 919, né? Que fala do conhece-te a ti mesmo. Uhum. Não existe como se compreender a doutrina espírita se a gente, em algum momento, não exercitar esta paciência conosco mesmo, né? No sentido de nos aprofundarmos no conhecimento daquilo que nós somos, de quem nós somos. É muito difícil se ter uma paciência ou se conseguir, de algum modo, apregoar, vamos dizer assim, ou, através do exemplo, ensinar a paciência e a paz ao nosso redor, se nós tivermos conflitos internos, né? Se nós formos egoístas, por exemplo, né? E não nos dermos a devida atenção com relação a essa má formação, vamos dizer assim, né? Da nossa personalidade. Muito dificilmente a gente vai suportar que alguém fique na nossa frente ou que faça alguma coisa que não seja, né, eu preciso disso, eu quero isso. Então, a minha paciência, né, a ciência da paz vai para o brejo. Né? Se eu, de algum modo, sou orgulhoso e quando alguém, de algum modo, supera, né, as minhas qualidades, onde é que vai estar a minha paciência, né? Eu não vou conseguir tolerar que alguém seja superior a mim, e aí a minha paciência vai também, né, lá para o calcanhar. Ou seja, enquanto a gente não aprender a se conhecer, enquanto a gente não aprender realmente a ter uma ideia muito clara de quem nós somos e de quem nós, onde nós estamos e as nossas relações com o próximo, nós jamais teremos paciência, né? Porque as nossas imperfeições são as que controlam a nossa vida. E se a gente não se der conta disso e não começar a trabalhar, né, no trânsito, por exemplo, eu estou sempre me lembrando disso. Não, a pressa é minha, o sujeito ali da frente não tem culpa, então eu vou dar um jeito de ver se passa pelo lado, enfim, tal, mas me trabalhando no sentido de não... Mas não é fácil, é treino, né? A paz exterior que a gente busca alcançar é fruto de muito treino
e de conhecimento de si próprio. Não tem outra maneira. Quando o nosso mestre Jesus disse, eu vos dou a minha paz, mas a minha paz é diferente da paz do mundo, dá para nós entender, né, Joel, isso que tu falou, que realmente se nós não conquistarmos, não trabalharmos a nossa paciência, nós não vamos entender o outro. Né? Se nós temos consciência das nossas limitações, que paciência é uma edificação a ser feita, nós só vamos compreender isso, compreender o outro, quando nós também nos aceitarmos. Né? Eu até estava comentando antes, eu escolhi esse tema aqui realmente porque eu acho que todos nós, eu preciso trabalhar a paciência, todos nós precisamos. Né? E às vezes as pessoas dizem assim, algo que eu me lembro, vocês divulgam a doutrina, faz palestra, tem oportunidades. Eu não tenho oportunidade de divulgar a doutrina. Mas quando Emmanuel nos diz que a maior caridade é a divulgação da doutrina espírita, a paciência, nós termos paciência diante das tribulações, diante dos ambientes difíceis, das situações difíceis, nós estamos testemunhando na prática o que é a doutrina. Pelo que nós aprendemos, pelo que nós entendemos, nós já temos, vamos dizer assim, obrigação de colocar isso em prática. E é realmente algo que se tem que fazer passo a passo, dia a dia. Né? Tu falou dessa questão 919, e eu falo também da questão 894 do Livro dos Espíritos, que eu acho que tem uma referência muito importante para nós analisarmos. Que quando o Kardec pergunta aos espíritos, né? Por que certas pessoas têm uma facilidade de fazer o bem e de agir de forma correta e outras têm tanta dificuldade? Não seria isso uma incoerência, uma injustiça? Né? Aí o que os espíritos respondem? Isto é uma conquista que eles já fizeram. Né? Aí nós entramos na reencarnação. Nós não estamos aqui pela primeira vez, nós somos espíritos milenares, né? E todo o nosso patrimônio moral, ele é elevado de encarnação em encarnação até nós atingirmos a perfeição. Então, quando para alguém é fácil não revidar, não é mérito, não é sorte, né? Então, esse mérito que nós precisamos conquistar. Né? Porque como é bom o Espiritismo nos explicar isso, né? Que o nosso verdadeiro patrimônio é o moral, e é isso que nós vamos levar adiante. Né? Então, nesse entendimento, a gente começa a perceber o quanto vale a pena esse trabalho, né? Esse trabalho íntimo de autoconhecimento, né, Joel, como tu falou, e da nossa reforma íntima, né? Nosso auto-melhoramento, né? Porque às vezes a palavra reforma íntima, o pessoal às vezes fica meio... Mas o nosso auto-melhoramento, né? Então isso é fundamental, é um passo a passo para a nossa conquista do nosso mundo interior. A gente tem quando a gente fala de paciência, como tu trouxe o exemplo do trânsito, né? E tu tá ali dentro do carro e às vezes tu te irrita com o motorista. Né? Mente quem disse que não se estressa às vezes com o motorista ali da frente, estando ele certo ou estando ele errado. Mas a gente ali na nossa ignorância, na nossa pressa, no nosso egoísmo, se a gente pudesse ter um controle remoto e fazer aquele carro subir, né, igual um helicóptero, e a gente passar, a gente faz isso, né? Ou controlar a sinaleira. Mas a gente não consegue. Então, o que acontece? Às vezes a gente espragueja dentro do carro, mas a gente tem o discernimento e o cuidado de não baixar o vidro e gerar um tumulto e uma situação ruim no trânsito ali. Então, de alguma forma, eu estou contribuindo a minha paciência ali, né, o meu autocontrole de dizer, olha, eu vou dar uma espraguejada aqui, mas que o outro não ouça, né, porque eu não quero gerar confusão. Então, eu estou contribuindo para uma certa paz no trânsito. Mas e a minha paz interna? Como é que fica a minha paz interna? Eu estou contribuindo para uma paz externa, ok, mas será que eu estou contribuindo para uma paz interna também? E esse exercício eu não preciso fazer também? Porque senão a gente vê aquelas pessoas passivo-agressivo, que engole, porque não quer conflito, não quer arrumar confusão, mas o que acontece? Até que... Ele está em guerra por dentro. Sim, é o vulcão. Né? O vulcão, ele está contribuindo para uma paz externa, porque em tese ele dá aquela sensação de paz, porque ele não conflitua com ninguém, ele concorda com todo mundo, ele não diz não para ninguém, mas chega uma hora que o vulcão explode.
Por quê? Porque por dentro dele, ele está contribuindo para uma paz externa, mas ele não está refletindo para uma paz interna, que é esse trabalho, esse desenvolvimento íntimo com seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções, com a compreensão. Mas isso é um trabalho lento, né, Jorge? Sim, claro, não é da noite pro dia. É um passo a passo, porque vai chegar um momento que tu vai estar no trânsito e tu não vai te irritar, tu não vai buzinar. Não é porque tu esteja fazendo um esforço, é porque naturalmente tu compreendeu que não vale a pena, né? Que isso vai te fazer mal, né? Porque isso vai criar uma sintonia ruim. Então, assim, é um passo a passo, né? O que nós construímos tem que ser no dia a dia, em cada situação. Vamos dar escapadas, não? Vamos nos alterar, faz parte. Mas se nós tivermos a nossa meta, o nosso objetivo, e nós tivermos disciplina, como nos diz Emmanuel, né? Disciplina, nós vamos chegar a um momento que vai ser natural. Por isso, nessa questão 894, Kardec disse, isso é mérito dele. Ele não se irrita, porque ele já venceu isso aí, né? E disciplina, se a gente parar para pensar, é quando tu abre mão de um desejo ou de uma necessidade instantânea, momentânea, por um benefício futuro. É ótimo, é isso mesmo. Então, é quando tu escolhe não ser impulsivo numa hora errada, de maneira errada, para refletir, recuar e pensar sobre os teus pensamentos. Conectar os teus sentimentos, as tuas emoções, para te não criar um problema. Então, isso é um exercício íntimo e, como o Jorge falou, é demorado, mas ele é necessário e é possível, né, Jorge? Porque isso é um exercício mesmo. A gente também exercita, né, os nossos sentimentos. Então, é muito nessa questão de tu se afastar daquela situação e fazer uma análise, né, daquele... E que alegria nos dá quando a gente tem uma vitória dessas. Essa alegria acaba nos contagiando também. Poxa vida, eu estou conseguindo. Eu consegui. Mas isso acontece quando nós compreendemos que não podemos delegar nossa paz a ninguém. Responsabilidade. Esta é a nossa responsabilidade, a conquista da nossa paz. Né? Ninguém pode nos dar a paz e nem nos tirar a paz. Então, quando a gente assume essa questão, a gente progride. E tu falaste, né? Nós falamos no vulcão, né? É interessante porque nós ainda somos muito instinto. E muitas vezes, numa autoavaliação, a gente compreende que tem um gatinho por dentro. Calminho, sereno, tranquilo. E muitas das vezes a nossa impaciência, a nossa raiva é tanta que eclode um leão. E nós ficamos muito assustados. Porque aí agimos impulsivamente e fazemos coisas que nós não gostaríamos. Fazemos, dizemos, né? E o que é dito, foi dito. Né? Esse assunto, né, nós vamos continuar no próximo bloco, é realmente algo que é muito interessante, muito importante para nós e é algo que a gente precisa praticar, né? Então voltamos a seguir no Despertar Espírita no próximo bloco. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Há 19 anos, você auxilia a APECAM a fazer a diferença na vida das pessoas com câncer. A APECAM é uma instituição sem fins lucrativos, presente em 15 cidades do Rio Grande do Sul, prestando apoio gratuito a pessoas em tratamento oncológico e seus familiares. Com a missão de prestar apoio às pessoas com câncer, a APECAM oferece atendimento com assistentes sociais, psicólogas, grupos de apoio e oficinas, além de hospedagem e alimentação em 11 casas de apoio no estado, proporcionando também solidariedade, acolhimento, esperança, apoio à família, integração. Conheça, participe e contribua com o trabalho da instituição. Saiba mais em aapecam.com.br. Nós acreditamos na vida. Às vezes, a gente se perde em um emaranhado de sentimentos dos quais não consegue se libertar. Mesmo cercado de gente, é como se ninguém ouvisse o que realmente importa. Mas quando alguém nos escuta de verdade, algo dentro da gente começa a se organizar. Você não está sozinho. De forma anônima, gratuita e com empatia, o CVV está 24 horas com você. Ligue 188
ou acesse cvv.org.br. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta, Despertar Espírita, hoje falando sobre a paciência, a ciência da paz. E é esse tema, né, tão instigante, tão importante que nós estamos debatendo juntos. Eu trago aqui uma lembrança de Chico, né, sempre com as suas colocações que são muito práticas, né, muito simples, mas são práticas. E ele dizia o seguinte, né, que os obsessores, né, que tanto a gente fala, e também as vibrações que nos chegam, esses obsessores podem ser maus, mas eles são muito educados, eles só entram se a porta estiver aberta, né, se nós estivermos com a nossa mente disponível. Então, no livro dos médiuns, né, Kardec cita, né, se a nossa porta mental estiver fechada pelo policiamento dos próprios pensamentos e pela prática do bem, o vigiai e orai, o obsessor ou as vibrações externas não consegue entrar por falta de afinidade fluídica. Né? Então, essa afinidade fluídica é que nós precisamos trabalhar, né? Porque se nós entrarmos na mesma sintonia daquela pessoa que se desequilibrou, nós estamos potencializando, né? Não é uma questão, eu estou colocando para fora, não, eu estou potencializando a situação, né? Então, calar ainda é a melhor resposta, né? Chico Xavier tem uma passagem que aconteceu com ele, quando ele estava em Pedro Leopoldo, que ele tinha uma vizinha que todas as manhãs ela vinha e xingava ele, porque ele era um curandeiro, porque ele era um bruxo, porque ele era falso, né? E ele, poxa vida, ele tentava conversar com ela e não conseguia, e chegava num ponto que ele tinha que sair e tal, e ele pediu ajuda para Emmanuel, né, que é o anjo da guarda dele, né? Disse, poxa, mano, eu tô perdendo a paciência, né? Não tô conseguindo. E aí o Emmanuel disse assim, não, tu faz o seguinte, quando tu for para fora, antes tu coloca água na tua boca e vai com a água na boca. E aí ele foi com a água na boca, a mulher falou, xingou, ele voltou com a água na boca e voltou a água fora. Tá. No outro dia fez a mesma coisa e a mulher mudou, começou a mudar. E ele perguntou para ele, mano, sabe que essa água que tu falou para mim colocar na boca deve ser benta, deve ser uma água fluidificada, porque deu resultado. E aí o mano disse, não, foi pelo teu silêncio. O resultado foi pelo teu silêncio. É claro que nós não podemos colocar água na boca, né, mas nós podemos fazer 2 ou 3 respirações profundas antes de tomar uma decisão, antes de dar uma resposta. Né? Então, eu achei essa história muito prática, muito boa para nós. Né? Uma outra questão bem interessante que eu lembrei agora muitas vezes nós precisamos tomar uma decisão. A compra de algum imóvel, a venda, né? E nós temos muita pressa, e a pressa é a nossa inimiga nesse sentido. Então, quando nós temos paciência e compreendemos que tem um tempo de amadurecimento daquela situação, tem um tempo de Deus, tem um tempo em que muitas vezes é aquele que a gente precisa para refletir, para amadurecer a decisão e para tomar a melhor atitude. Então, muitas vezes, a demora de alguma situação é um livramento de uma situação que traria muitos prejuízos a nós. E nós não merecemos naquele momento, mas é preciso que nós façamos a nossa parte, que nós compreendamos que tudo tem o seu tempo, mas é uma resignação ativa, não é uma resignação que simplesmente espera. Ela espera fazendo aquilo que é possível dentro daquela situação, né? Fazendo a sua parte. Exatamente. Né? Então, essa é uma questão muito importante, porque a impaciência, às vezes, nos causa situações que se prolongam para o resto da existência. É uma né? atitudes impensadas. De um minuto que reflete em vários anos, ou até na vida toda, né? Não, e às vezes até o nosso mentor... Às vezes, né? Às vezes eu fico pensando assim, será que o meu mentor, às vezes, perde a paciência comigo? Porque tu vai lá, tu faz as tuas preces, as tuas orações, tu vai lá, né? Acha um momento do teu dia e diz, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aí que a coisa não tá fácil, né? Como a gente combinou um dia, eu não lembro, mas né, o que a gente combinou, né? Que quando eu não encontrasse uma solução ou estivesse
num beco sem saída, vamos dizer assim, era para te acionar, né? Que tem a tua parte do contrato. Então, estou aqui, aciona a tua parte do contrato, me ajuda aí. Só que a minha paciência vai querer para amanhã. Muitas vezes a gente não tem a paciência de que, tá, tudo bem, eu vou te ajudar, vou te auxiliar, mas tu precisa ter a calma, porque não é no teu tempo. É no tempo que é preciso. É no tempo pedagógico. Sim. E muitas vezes aquele turbilhão de angústias que eu estou passando é o medicamento que eu preciso tomar. Então, será que o mentor vai ali e vai tentar resolver de uma hora para outra? Não, calma. Vai provando desse momento que está sendo importante para ti agora e aos pouquinhos eu vou te auxiliando. Só que daí a gente precisa da tal da fé, que é a confiança. Não. Parece que as coisas não estão se resolvendo, mas eu preciso estar positivo, confiante na espiritualidade, porque eu não estou mal intencionado, não estou desejando mal para ninguém, eu estou me esforçando na medida que eu posso, então eu acredito que eles não vão me abandonar. Sim, e principalmente entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Exatamente. A psicologia afirma que a grande maioria das decisões que nós tomamos são por emoção. E depois nós tentamos justificar pela razão. Eu compro um carro no impulso, depois vou procurar as vantagens dele. Compro uma calça numa loja, depois não passa nas outras, né? Porque quer se arrepender. Eu fazendo um link aqui com o que o Jorge estava falando e com o que tu falaste antes, com relação aos obsessores, né? A questão do mentor, né? Nós temos todo um planejamento prévio antes da encarnação, enfim. Agora, nós escolhemos, né, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa autonomia, quem realmente vai nos dirigir, dirigir a nossa vida em termos de vibração espirituais. E o que acontece? Muitas vezes a gente deixa de lado o mentor e, em razão das nossas vibrações, das nossas imperfeições, nós escolhemos um outro mentor que, por coincidência, é o nosso obsessor. E aí o que acontece? Porque nós temos afinidade com isso. E aí, então, o nosso mentor não tem muito o que fazer, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, não adianta tu contar, meu mentor, será que... Dependendo da tua vibração, do teu será jeito... que é ele que está ouvindo? Quem está ouvindo é o... né? E eu vendo aqui nas anotações aqui, né, a doutrina espírita nos ensina, com relação à paciência, pelo menos três entendimentos que nós precisamos ter, né? Primeiro, tudo tem uma finalidade educativa, né? Como somos espíritos milenares, nós cometemos muitos erros, né, em razão da nossa ignorância. O que é o mal, o que é a imperfeição? É a ignorância das leis, né, de Deus, enfim. Então a gente precisa entender que muitas situações que acontecem conosco, né, é fruto de um aprendizado e que precisamos passar por aquilo para esse aprendizado. O segundo é que nós precisamos sempre imaginar, e isso é um exercício que deve ser diário, que o outro também está em evolução. Né? E às vezes a gente não... E tem o tempo dele. E tem o tempo dele, ou seja, às vezes a gente está aí, não quer nem saber do outro, porque a nossa falta de paz interior faz com que a gente não compreenda a ciência da paz, e aí não tenha paciência e queira, né, atropelar as coisas como deveriam ser. Sim. E, por fim, é aquilo que a gente já conversou, né, o autodomínio, ou seja, tu precisa de conhecer, tu precisa de treinar, tu precisa, de algum modo, fazer com que o teu mecanismo interno tenha força o suficiente para não deixar aquilo que a Carmen falou, quer dizer, de repente, que o Jorge falou, de repente, num minuto se perde uma encarnação, né? O que eu estou falando, muito do que eu estou falando aqui, eu estou retirando do livro Calma, né, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E tem algumas citações que eu acho muito importantes também. Por exemplo, assim, ele nos fala: a eficiência não se harmoniza com a pressa e nem com a falta de empenho. Então, é uma construção que tem que ser feito passo a passo. Não tenhamos pressa, mas não deixamos de colocar ela como objetivo, né? Como nosso objetivo. Então, isso é importante, né? E aí Chico diz, né? Devemos dar ao direito do outro não gostar de nós. Porque cada um tem a sua forma de pensar. Cristo não foi unanimidade, longe de ser uma unanimidade, né? Então, nós, a nossa convivência, são todos professores.
né? São nossos mestres gratuitos, né? Que nos estimulam ao trabalho. Então, a nossa formação, a nossa opinião, o nosso histórico de vida é diferente do outro. Então, são opiniões diferentes, né? E não concordar, né, com o outro não é não respeitar o outro, né? Nós precisamos, dentro das nossas relações, entender, né, que somos todos diferentes, né? Somos seres singulares, né? Então, isso é importante, né? Saber que a paz é uma conquista, né? E Chico dizia, eu não devo exigir do outro o que ele não pode me dar, mas eu devo exigir de mim me tornar cada dia um pouquinho melhor. Né? Perfeito. Verdade. Tem uma questão que eu julgo bem importante com relação à paciência e bem prática, que quando nós estamos ou somos ainda muito impacientes, a atividade manual, por exemplo, pode nos ajudar muito. Né? Estava pensando nisso agora. A pintura, o bordado, A a arte. costura, a pintura de tecido em tela, enfim, a arte, porque se eu não tiver, naquele momento em que eu estou produzindo alguma coisa, foco e paciência, não vai sair um produto legal, né? Então, são exercícios que a gente precisa fazer. Se eu estou impaciente naquele momento, não adianta sentar para fazer nada manual, né? Então, existem algumas possibilidades. E, aproveitando o ensejo que tu trouxeste, as bibliografias, eu trouxe 2 aqui que eu sugeriria para que... Ali. para que quem Qual é o deseja aprofundar esse tema possa visitar esse livro, Em Paz com a Vida, do Cleto Brutes, publicado pela Federação. Ele tem, a Fergs, ele tem um capítulo que é a paciência, e ele traz 2 referências muito interessantes, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, que está lá, sobre a paciência, lá no Evangelho. E também ele faz uma referência a esse outro livro aqui, que é maravilhoso, que os leitores podem... que os leitores e os ouvintes podem se interessar, que é da Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, Há Flores no Caminho. É o 4º livro dela, e ela tem um capítulo muito interessante, Jesus e Paciência. Que legal, né? Então, ela faz uma discussão muito interessante, aprofunda, e traz, obviamente, Jesus como o modelo e guia, né? Porque ele foi o sujeito com mais paciência que passou por aqui, né? E aí ela diz no final do capítulo: a paciência é bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. Confiemos e esperemos. A paciência nos dará a palma da paz, a benefício de nós mesmos. Mostra de novo para nós poder... Há Flores no Caminho, essa é uma edição capa dura, mas do temos Divaldo, outras... Né? Do Divaldo. Muito legal. Divaldo, psicografia dele, da nossa querida Amélia Rodrigues. Muito bom, muito bom. E nesse livro que eu citei também, A Calma, né, de Emmanuel, né, fala sobre que as crises são, na verdade, testes de fé, né, como o Diógenes comentou. Né? Se nós acreditamos que Deus é bom, que Deus é justo, e que tudo que acontece é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, por que nós vamos nos impacientar? Né? Por que nós não vamos aceitar aquilo que nós não podemos mudar? Né? Como é que nós vamos mudar o outro? Como é que nós vamos mudar uma situação? Né? Então, é justamente nesses momentos de crise, né, que nós temos esse teste para nós exercitarmos a nossa paciência. Isso é fantástico porque né, como a sintonia acaba fazendo com que a gente pense coisas parecidas, né? Eu estava lendo aqui, eu achei num artigo doutrinário, né, um parágrafo que define, em termos, né, de síntese doutrinária do Espiritismo, o que seria a paciência. E é bem naquilo que tu dissesse. Nesse artigo diz assim: a paciência é uma virtude ativa. É a alma educando a si mesma diante da lei do progresso, compreendendo que Deus não se apressa, mas tudo conduz com sabedoria, justiça e amor. É exatamente o que tu disseste. Ou seja, a educação da alma, né, de nós próprios. Até porque
o Espiritismo nos ensina que nós temos autonomia, né? A salvação que alguns delegam a terceiros, na verdade, por nossa conta. Nós temos que nos salvar orando, vigiando e curando as nossas imperfeições, vamos dizer assim, né? E a nossa doutrina nos dá essa consciência da transitoriedade do sofrimento, né? Tudo realmente passa, né? Então, quando nós tomamos uma decisão, vamos dizer assim, diante de uma dor muito forte, com cabeça quente, a tendência de 99,9% é nós tomarmos a decisão errada. Né? Eu penso isso até, eu tenho comentado isso até na questão do suicídio, sabe? Sim. O suicídio é um momento de desespero tão grande em que a pessoa acredita que aquilo não vai passar, que aquela dor é insuportável, interminável, e ele que precisa resolver naquele momento. Né? Então, essa ambivalência da vontade de viver e a vontade de morrer, né, que a psicologia nos explica, nesse momento a vontade de viver está aqui e a vontade de morrer está ali. Não é que ele queira morrer, ele quer acabar com aquela dor. Né? Então, por isso, nós termos consciência, desenvolvermos a nossa paciência pela nossa vida e pela vida dos outros. Né? Porque num ambiente que nós conseguimos manter a paciência, nós contagiamos todo o ambiente. Nós acalmamos, né? Porque Jesus disse, ouvireis falar sobre guerras, sobre catástrofes, mas não temais. Não tenhas medo. Né? Porque aqueles que pregam que o mundo vai acabar, que isso é o fim, não estão falando em nome de Jesus. Né? O Mestre nos pediu calma, paciência, fé. Essa fé que a gente fala tanto, que é a fé raciocinada, né? Que a doutrina espírita nos mostra. E diante desse cenário, eu fiquei pensando, por exemplo, um tumulto, seja no estádio de futebol, seja numa fila qualquer, ela inicia por uma ou duas pessoas. E contagia. Né? E faz aquela associação, porque as pessoas estão vibrando na mesma onda, né? Estão juntos. Efeito manada, né? Efeito manada. Então, tudo começa com uma ou duas pessoas impacientes, né? Às vezes com relativa razão ou com razão. Muito bom esse exemplo. Mas... Né? Muito bom esse exemplo. As pessoas começam a brigar, já não sabem mais por que estão brigando. Exatamente. Vai pela onda, né? Vai a onda. E como a natureza, na própria natureza, se a gente bem observar, ela já nos dá um exemplo de paciência. Ela não só nos dá um exemplo, mas ela é uma ferramenta pedagógica para que a gente compreenda a paciência. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu gosto muito de bergamota pocã. Aí eu costumo, chega na época de bergamota pocã, eu vou para os mercados comprar. Mas eu encho uma sacola de bergamota pocã e fico comendo 4, 5 sozinho ali, né? Só que tem uma época do ano que eu não encontro bergamota pocã. E aí eu vou ter que ter a paciência de esperar a temporada. A temporada da bergamota pocã. Então, a própria natureza está dizendo, calma que cada coisa é no seu tempo. E tem a história que até Haroldo Duto conta do bambu chinês, que o bambu chinês, ele leva 5 anos, mais ou menos, para começar os primeiros brotinhos a sair. 5 anos é só para fortalecer as raízes embaixo da terra. Então, se a pessoa não tem compreensão do processo natural do bambu, ela não tem a paciência de esperar esse bambu crescer. E depois que nasce os primeiros ali, em poucos anos, já atinge 5 metros de altura. Sim, é verdade. Bom, nós teríamos muito a falar sobre a paciência, mas o nosso tempo encerrou, né? E eu quero agradecer a todos que tiveram a paciência de estar conosco. Boa. E desejar que todos nós possamos construir dentro de nós a paciência, que é excepcional para a nossa saúde física, mental e espiritual. O Despertar Espírita fica por aqui e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.